Olá e bem-vindos a esta conversa. Temos aqui connosco uns apontamentos técnicos sobre o sistema de ficheiros EST3 do Linux. E a nossa missão hoje é tentar perceber o essencial disto. O que é que trouxe de novo, como é que funcionava e, claro, como se comparava ao seu antecessor, o EST2. Para começar, parece que o EST3 foi, durante bastante tempo, o sistema de ficheiros de eleição no Linux, não é? O grande salto parece que foi mesmo a introdução do journaling. Exatamente. O journaling, sem dúvida, foi a resposta a um dos pontos fracos maiores do EXT2, a recuperação depois de falhas. Com o EXT2, uma falha de energia, um crash do sistema, podia levar a verificações de disco, FSC, que longuíssimas, e às vezes, perdiam-se dados. O journaling funciona mais como um registro, antes de escrever os dados mesmo, ou os metadados, no disco. Ele registra a intenção numa área especial, o journal. Se alguma coisa falhar a meio, o sistema só precisa de olhar para esse registro, para saber o que é que estava a acontecer e corrigir. É muito mais rápido, em vez de ter de analisar o disco todo. Aumenta imensa robustez, claro. Percebam? Então, mas em termos de estrutura, a estrutura interna era muito diferente do EXT2? Ouvi dizer que eram bastante parecidos. Eram incrivelmente semelhantes e isso, olha, foi uma jogada bastante inteligente na altura. Manteve-se a estrutura base do EXT2. O que é que isso significou? Que todas as ferramentas que já existiam, de manutenção, de recuperação, continuavam a funcionar, sem problema. O journaling foi adicionado quase como uma camada por cima, percebes? Usava um fecheiro escondido do ponto de journal na raiz da partição, para guardar esse tal registro. Essa semelhança facilitou a imensa adoção, claro. Facilitou a transição. Exato. E em termos de desempenho, o journaling até podia ajudar em alguns cenários, mas havia outras situações, tipo com algumas memórias flash mais antigas, onde a escrita extra do journal podia ter um ligeiro impacto. Uma coisinha negativa. Ok. E para criar uma partição EXT3 de raiz, era um processo complicado? Não, nada disso. Era bastante simples. Bastava usar o comando mkfs.ex3 e depois o dispositivo. Por exemplo, mkfs.ex3 devs sda1. Ou então, como alternativa, podia-se usar o mkfs.ex2, mas com a opção "-j". Fazia basicamente o mesmo. Ah, ok. Podia-se até ajustar o tamanho do journal, se fosse preciso, com a opção "-j". Depois, claro, era preciso montar a partição, indicando o tipo "-t-ex3". E o passo mesmo crucial, atualizar o fecheiro etcfstab, O etcfstab, sim. que é quem diz ao sistema o que montar automaticamente no arranque, não é? Para incluir a nova partição com as opções certas. Um detalhe importante. Se fosse a partição raiz, o suporte a EX3 tinha mesmo de estar compilado no kernel, Diretamente no kernel. Porquê? porque o sistema precisa dele muito, muito cedo no arranque, antes sequer de conseguir carregar módulos externos. Se não estivesse no kernel, ele montava como EX2. Ok, faz sentido. Falaste aí de dispositivos, partições, mas também era possível criar um sistema EXT3 dentro de um fecheiro normal. Sim, usando uma coisa chamada dispositivos loopback. Basicamente, um dispositivo loopback permite que o sistema operativo trate um fecheiro normal como se fosse um disco ou uma partição. Portanto, podia-se criar um fecheiro grande, depois formatá-lo com mkfs.ext3 e depois montar esse fecheiro num diretório qualquer. Interessante. Era menos performante, claro, porque há mais camadas pelo meio. Mas era útil em certos cenários específicos. Agora, uma das coisas que me pareceu mesmo chave nisto tudo, a conversão. Era mesmo possível, a sério, passar de EXT2 para EXT3 sem formatar. E sem perder dados. Isso só quase fácil demais. Havia algum risco envolvido. Era mesmo assim. E era notavelmente seguro, sim. Usava-se o comando tune2fs-j na partição EXT2. Até podia estar montada. Mesmo montada. Sim. Depois, claro, tinha de se desmontar e voltar a montar, mas já especificando o tipo EXT3. E pronto, estava feito. O risco era mesmo o mínimo. E o inverso também dava, usando o tune2fs-o hasJournal. Isso removia o journaling e voltava a ser EXT2. Incrível! Esta facilidade de ir e vir foi um fator enorme para a popularidade do EXT3. E uma vez em EXT3, como a recuperação era tão rápida, podia-se até dispensar aquelas verificações periódicas que o EXT2 obrigava.
Usava-se o mesmo Tune2ES para isso. E atualizar o FastTab sempre, imagino. Exatamente. Sempre a atualizar o etc. FastTab para refletir o tipo correto. Para além disto, da criação, da conversão, que outras ferramentas é que eram úteis para gerir uma partição EXT3 no dia-a-dia? Havia mais algumas, sim. O I2 Label, por exemplo, permitia dar um nome, uma etiqueta à partição. Facilitava a identificação, não é? Em vez de só devs SDA1, Uhum. depois o MKLst plus found. Este criava um diretório especial, o Lost plus found, na raiz da partição. Lost plus found. Para quê? A ideia era pré-alocar espaço nesse diretório, para o SSCAC usar durante uma recuperação, se precisasse. Se encontrasse ficheiros órfãos, sem dono, podia guardá-los ali sem ter o stress de tentar alocar espaço novo num sistema que podia estar instável. Ah, inteligente. Uma salvaguarda. Exato. E havia também o Dump2FS. Esse dava imensos detalhes técnicos sobre a partição, também dos blocos, quando foi verificada pela última vez, o intervalo entre verificações, blocos livres, essas coisas. Ok. Voltando um pouco atrás, à questão do fecheiro versus a partição dedicada. Na prática, quando é que fazia sentido usar um em vez do outro? Olha, a partição dedicada era quase sempre a escolha óbvia para ter um melhor desempenho, porque o acesso ao hardware é mais direto, não é? Menos camadas. Certo. Mas criar o sistema de fecheiros num fecheiro tinha os seus nichos. Por exemplo, para guardar dados que se queriam esconder mais facilmente. Ou encriptar. O fecheiro em si podia ser protegido. Ou então imagina que precisavas de espaço para o Linux, mas só tinhas espaço livre numa partição Windows, tipo NTFS ou FAT. Ok. Podias criar um fecheiro grande, nessa partição Windows, formatá-lo como ext3 com o loopback e montar. Era uma solução. Útil, mas como disse, com um custo no desempenho. Bem, acho que ficamos com uma ideia clara. Resumindo isto tudo, o EXT3 pegou na base sólida que era o EXT2 Pegou. e adicionou-lhe aquela camada extra de segurança do journaling. Tornou o Linux muito mais fiável quando as coisas corriam mal, tipo falhas de energia. E o melhor de tudo, parece, foi a transição quase indolor. Podias converter para lá e para cá. É isso mesmo. E o interessante é ver a flexibilidade que o Linux já oferecia naquela altura, não é? Permitir escolher entre o desempenho máximo das partições dedicadas ou então estas soluções mais criativas, usando ficheiros. Mostra uma filosofia de dar controlo. Controlo ao utilizador ou ao administrador para ele poder equilibrar as necessidades. Desempenho, fiabilidade, funcionalidade. Compreender estas opções é mesmo chave para gerir sistemas de forma eficaz e garantir a integridade dos dados. Fica então aqui uma pergunta para pensarmos. Com esta facilidade de conversão toda e os ganhos óbvios de fiabilidade do journaling, fará sentido hoje em dia, tirando talvez casos muito específicos de hardware antigo ou com recursos mesmo limitados, usar o ext2, numa instalação Linux comum, em vez de sistemas de fecheiros mais modernos? Fica a questão no ar.